Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa saga comentando, fazendo previsões, comigo dando a minha visão sobre a nova série de Harry Potter da HBO. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 7, o penúltimo episódio da temporada, inclusive. A gente já chegou na reta final, agora tem só mais esse e o próximo episódio. E antes do vídeo começar, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal. Então vamos começar a falar sobre esse sétimo episódio que vai se chamar A Pedra Filosofal. No último episódio, no episódio 6, o Harry, a Hermione e o Ron descobriram o que é a Pedra Filosofal. Descobriram que o Nicolau Flamel e o Dumbledore fizeram ela, que ela dá Elixir da Vida, transforma metal em ouro puro. Então eles descobrem o que é que tá guardado em Hogwarts, o que é que estava guardado no banco de Gringotts e sofreu uma tentativa de assalto. Depois o Harry escuta uma conversa do Snape com o Quirrell e ele acha que o Snape tá ameaçando o Quirrell pra abrir o alçapão, abrir pra ele conseguir passar pelo Cão de Três Cabeças pro Snape, né, pra ele próprio conseguir pegar a Pedra Filosofal. E aí os três começam a ter certeza que ele quer a Pedra Filosofal pra ele. E no meio disso, o Hagrid arruma um ovo de dragão, o dragão nasce, começa a ficar muito grande, e eles decidem ajudar o Hagrid. Então o Carlinhos, irmão do Ron, pega o dragão e leva pra Romênia pro Carlinhos cuidar. E aí o Harry e a Hermione vão de madrugada até uma torre de Hogwarts pra entregar o dragão pro Carlinhos, né? Quando eles estão voltando, eles são pegos. A Minerva dá detenção pra eles, pro Draco e pro Neville, que estavam ali também fora da cama e acabam entrando no meio do rolo. E eles precisam ir até a Floresta Proibida. E o episódio terminou com o Harry e o Draco encontrando um unicórnio morto e uma figura encapuzada bebendo o sangue dele. Então essa figura vai pra cima do Harry. E o episódio terminou nesse momento. E eu acho que nada mais justo do que o episódio 7 começar nesse exato momento em que a figura encapuzada tá indo pra cima do Harry, mas bem nessa hora o Firenze, que é um centauro da Floresta Proibida, aparece e espanta a figura, ele sai voando. O Harry não vê quem é, ele só sente muita dor na cicatriz dele. Então o Firenze salva o Harry sobe em cima dele e ele vai pra tirar o Harry de lá. Agora uma cena que não existe nos filmes, que ela foi cortada, que é quando o Firenze tá indo levar o Harry embora, ele dá de cara com o Agouro e o Ron, que são dois centauros mais velhos, e aí eles ficam bravos com o Firenze por estar ajudando o Harry Potter, por estar ajudando um humano, e o Firenze se opõe, que se precisasse unir com os humanos pra derrotar um mal maior, né? Ele assim o faria, e depois o Firenze e o Harry têm uma conversa sobre a figura encapuzada, e o Firenze explica pro Harry que quem bebe sangue de unicórnio tá amaldiçoado pro resto da vida, porque quem bebe o sangue de uma criatura tão pura, tão boa, tá fazendo isso pra sobreviver e já não tem mais uma vida própria, tá fazendo isso pra sobreviver ainda nos pedaços que ainda existem da pessoa. Então eles conversam sobre isso e o Firenze acaba falando pro Harry, né? Quem você acha que faria uma coisa dessas? E aí o Harry liga sobre a Pedra Filosofal ter o Elixir da Vida, tá escondida em Hogwarts, e a criatura, né, a coisa amaldiçoada que não tá nem pra nada, que tem uma vida que tá acabando, bebendo o sangue de unicórnio, e ele descobre, né, ele liga os pensamentos e descobre que aquela figura era o Voldemort, que estava bebendo sangue de unicórnio para conseguir sobreviver, porque desde que ele morreu em 1980, né, quando o bebê Harry acaba meio que destruindo ele tá vivendo em partes, em corpos, ele não conseguiu voltar ainda a uma figura, então Harry percebe que é o Voldemort que tava ali de cara a cara com ele, então ele conta pros meninos, né, pro Ron e pra Hermione, e os três começam a achar que o Snape quer pegar a pedra pra entregar pro Voldemort, e não pra ele. Depois dessa sequência, a gente vai descobrir mais sobre, né, a gente vai descobrir que o Voldemort, que é o Voldemort que tá ali tentando conseguir a Pedra Filosofal, a gente vai ter um momento de tensão com o Harry de cara a cara com ele, a gente vai voltar então a gente vai dar uma abaixada no clima, porque vai voltar então a mostrar o cotidiano, né? A rotina dos três estudando. A semana de provas finais finalmente chega, só que aí já nesse momento, depois de ter ficado cara a cara com o Voldemort, o Harry não consegue pensar mais em nada, não consegue se preocupar mais com as provas finais, ele fica só pensando que o Voldemort tá ali, que vai atacar ele em qualquer momento, que pode acontecer uma treta gigante. Então depois que a última prova, né, o exame final deles acontecem, eles estão ali andando em Hogwarts, indo pra cabana do Hagrid, e o Harry tem meio que um estalo, em que ele tá pensando sobre várias coisas nesse momento, tá preocupado, como eu falei, e ele acaba pensando sobre o ovo do Norberto, que aconteceu no episódio passado, sobre quem deu aquele ovo pro Hagrid, porque ele fala que um cara no bar deu pra ele, e o Harry fica pensando sobre isso, porque como assim um cara aleatório do nada te deu um ovo num bar? Eles então vão até o Hagrid pra
pra interrogar ele. E o Hagrid acaba contando sobre o dia que ele ganhou esse ovo, que um cara encapuzado, que ele não viu o rosto, eles estavam conversando sobre criaturas, animais, e esse cara deu o ovo pra ele, falou que ele podia ficar, eles fizeram uma aposta ali, ele acabou ganhando o ovo, e o Hagrid ele tava ali bebendo, conversando, e ele acaba falando pra essa pessoa encapuzada sobre o fofo, que tá guardando o alçapão em que tá a Pedra Filosofal. E ele acaba falando sobre como ninguém consegue passar por ele e tal, e ele acaba falando pra esse cara como passar pelo fofo, que é colocando uma harpa, colocando um som pro fofo dormir, e aí sim a pessoa consegue passar pelo alçapão. Ele não falou, né, do alçapão, enfim, ele só falou pra pessoa como fazer o fofo, né, aquela criatura, dormir. Então o Harry, o Rony e a Hermione saem correndo, desesperados, procurando o Dumbledore, porque aqui agora eles têm certeza que o Snape quer pegar a pedra pra dar pro Voldemort, e ele vai conseguir fazer isso muito em breve, porque agora ele já sabe como passar pelo fofo e entrar no alçapão pra pegar a pedra. Então eles vão até a Minerva, né? Eles vão procurar o Dumbledore e acabam chegando até na sala da Minerva, e eles perguntam sobre o Dumbledore, e a Minerva fala que ele tá fora de Hogwarts, que ele recebeu uma carta do Ministro da Magia pra comparecer até Londres pra tratar de um assunto ali. E aí já na hora, os três já percebem que essa carta, né, foi uma emboscada pro Dumbledore sair de Hogwarts e a pessoa, né, o Snape, até aqui a gente acha que é o Snape, conseguir pegar a pedra. Então nesse dia, o Harry decide ir ele mesmo até o alçapão pra impedir o Snape, porque eles acham que nesse dia o Dumbledore não tá mais na escola, o Snape vai, então, pegar a pedra. De início, o Rony e a Hermione tentam impedir esse plano dele de ir até lá, só que aí o Harry dá um super monólogo bem bravo, falando como ele não vai deixar que o Voldemort volte, que ele prefere ser expulso do que deixar isso acontecer de novo, que numa altura dessa já não importa mais se eles forem pegos, tomarem detenção, que não é sobre isso, que ele vai lutar para isso não acontecer, que ele vai em frente. E esse é o momento que a gente vai ver mais a personalidade do Harry dos livros, porque nos filmes, não que seja culpa do Daniel, mas nos filmes a personalidade do Harry foi um pouco reduzida, né? Foi um pouco nerfada, porque ele é menos... Ele tem os momentos dele, mas ele é menos desbocado, ele tem menos resposta torta, ele xinga menos as pessoas, mas aqui no livro, né, aqui na série, a gente tem que ter esse momento em que ele vai dar esse monólogo revoltado e determinado pra ir pro alçapão e fazer acontecer, e ele mesmo briga com a Hermione e com o Rony falando, tipo, galera, não é assim, entendeu? A gente tem que ir, eu não importo com detenção, vocês são muito fracos, vamos lá, vamos fazer acontecer. E isso nos filmes não acontece nunca. Então aqui na série a gente vai ter a oportunidade de ver esse Harry. A Hermione e o Rony, então, decidem ir com ele juntos, né, pro alçapão. Eles estão saindo da sala comunal e o Neville aparece pra tentar impedir eles de sair. Essa cena, inclusive, é igualzinha nos filmes. E a Hermione dá um Petrificus Totalus nele, pra impedir que ele impeça eles de irem pra lá. Então eles pegam a capa da invisibilidade e vão os três dentro dela juntos. Eles quase são pegos pelo Filch e pelo Pirraça, mas eles conseguem escapar e vão até o terceiro andar, que é onde tá o fofo, é onde tá o alçapão. Então eles conseguem entrar até na sala do fofo. E o Harry, que pegou uma flauta do Hagrid, já chega tocando a flautinha pro fofo não acordar. No filme tem uma harpa tocando, só que aqui a gente vê que essa harpa, que ela já foi tocada, só que agora ela tá parada, ela só tá ali no local, ela não tá sendo tocada. Então, pra fazer o som pra eles dormirem, vai ter que ser eles próprios pra fazerem, né? Então, Harry começa a tocar a flautinha do Hagrid pro fofo não acordar, enquanto eles tentam abrir a porta do alçapão pra descer. Eles então conseguem abrir a porta do alçapão e o Harry dá a flautinha pra Hermione continuar tocando pro fofo não acordar, né? E o Harry entra primeiro e ele se pendura assim no alçapão e fala pro Rony: eu vou descer aqui, se acontecer alguma coisa, se eu não voltar, se der merda, vocês saem correndo e avisam o Dumbledore, mandem uma coruja pra ele, avisando sobre tudo que tá acontecendo aqui. Então, o último take do episódio vai ser o Harry com as mãos no alçapão e soltando as mãos e caindo na escuridão. Assim como é descrito nos livros, que eles não estão vendo nada, é uma escuridão sem fim. E o episódio então vai acabar com o Harry caindo nessa escuridão. E a gente vai descobrir o que vai acontecer só no último episódio da temporada. Eu acho que acabar aqui é o momento perfeito, porque aí vai deixar todas as provas que eles vão fazer, tudo que eles vão enfrentar, e a revelação do vilão, do Voldemort, de quem tá por trás de tudo. Eu acho que isso é digno de um season finale, né, de um episódio final de temporada. Então, a terminar aqui, pra já ir no próximo episódio, a gente ter todo esse acontecimento, que vai deixar o episódio final um pouco mais longo, mas, né, digno de episódio final de temporada. Nesse sétimo episódio, a gente teve sendo adaptado os capítulos 15, A Floresta Proibida, e o capítulo 16, No Alçapão.
Então a gente vai terminar ali no capítulo 16. E o capítulo 16 e 17, que vão fechar a história, a gente vai ver no episódio final da temporada e no vídeo final, né, dessa saga que a gente tá fazendo. Se você gostou desse vídeo, então não esquece de deixar seu like aqui embaixo para eu entregar esse vídeo para mais pessoas. E se inscreve no canal, não se esquece, porque semana que vem a gente vai voltar para terminar essa temporada. A gente vai falar sobre o último episódio, o episódio 8. Então se inscreve, você não pode perder, para você receber a notificação quando o vídeo sair. E também eu faço conteúdo sobre outras coisas, sobre outros filmes, outras séries. Então se inscreve aqui para você não perder nada. E me segue nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê nos próximos vídeos. E até lá, tchau!